Deus é fiel sobre a nossa vida. Glórias a Deus, aleluia, meus irmãos e minhas irmãs. As câmeras estão ligadas. Deus, Ele é fiel, né? Uma boa noite para todos os meus ouvintes, as minhas ouvintes que estão em casa. Glórias a Deus, aleluia. Hoje eu estou aqui com a pastora, glórias a Deus, a pastora Nilza Vespan, né? Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, que hoje ela veio aqui trazer também uma palavra, dar um testemunho de vida dela, né? Da trajetória dela, glórias a Deus, aleluia, porque isso é muito importante para nós, né? Que estamos aqui no ministério, para que todos vocês possam saber como que nós conseguimos chegar até aqui, né? Pastora Nilza, pode se apresentar aí, glórias a Deus, aleluia, pode. Eu sou a pastora Nilza, do Projeto de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade que a nossa irmã me convidou. É um prazer poder falar do amor de Deus com cada um de vocês que estão ouvindo nesse momento. E só tenho mesmo que agradecer. Um ambiente muito gostoso aqui. Já pude sentir a presença de Deus, que o Senhor já falou, né, aqui dentro, antes de iniciar. E eu quero profetizar já na vida dos ouvintes e da nossa pastora aqui, que Deus possa abençoá-la grandemente cada dia mais, abençoar todos os ouvintes, que Deus, hoje é 1º de junho, pastora, nós temos que profetizar o mês de junho abençoado, cheio de provisões e portas abertas, né? Aqueles que estão esperando uma resposta em Deus, que eles possam assim obter essa resposta. Glória de Deus, aleluia. Né? O mês de junho, já estamos chegando na metade do ano, e eu creio que muitos ainda estão esperando uma resposta do Senhor, né? Resposta de oração, aleluia. Uma promessa que para ser alcançada, mas glória, eu creio e profetizo, assim como você vai fazer a mesma coisa, que todos os ouvintes recebam da parte de Deus uma cura, uma libertação, uma porta aberta. Aqueles que estão enfermos, Deus é médico dos médicos por excelência. Glória, e eu creio que Deus vai fazer grande coisa, pastora. Amém. Nós cremos, né? Amém. Nós cremos no poder do nosso Espírito Santo de Deus, que nos servimos todos os dias, né? Eu sempre costumo falar que a nossa vida aqui na Terra é um desafio, e tanto porque da mesma forma que nós somos desafiados pelo homem, Jesus desafia a gente cada vez mais, né? Glórias a Deus, mas tudo é para honrar e gloriar o nome do nosso Senhor, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, aleluia. Eu gostaria que todos vocês que estão aí do outro lado colocassem aí um copo de água sobre a mesa, uma peça de roupa, uma chave da casa, do carro, de moto, um processo que está parado aí, glórias a Deus, aleluia, aqueles remédios, né, que estão aí em cima de uma mesa, que já não estão mais fazendo efeito nenhum, porque nós cremos na palavra do Pai, né, glórias a Deus, aleluia. Então estamos aqui justamente para quebrar a maldição, né, quebrar os laços do passarinheiro, tudo aquilo que lançaram sobre a nossa vida, né, glórias a Deus, aleluia. Eu quero começar com vocês aqui uma oração rápida, depois eu vou orar o Salmo 91, glórias a Deus, aleluia, também o Salmo 23, né, tudo muito rápido, mas é para honrar e gloriar o nome do nosso Senhor, né. Então coloque aí a sua água, glórias a Deus, aleluia. Eu vou iniciar aqui a oração, porque o nosso tempo aqui é tão rápido, mas é um tempo assim precioso para o nosso Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia, com a ajuda da pastora Nilza, também, glórias a Deus, aleluia. Vamos levantar um clamor aqui para todos vocês que estão em casa, que estão nos ouvindo, glórias a Deus, aleluia. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão aí com uma depressão, que é só pela misericórdia do Senhor, aqueles que estão desempregados também, glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Nessa noite, Pai, nos colocamos diante da Tua casa, diante do Teu altar, Senhor, para que o Senhor venha nos revestir com Teu manto sagrado, nos selar, nos brindar, eu, a minha casa, minhas filhas, minha família. Glórias a Deus, aleluia, a pastora Nilza que está aqui diante da palavra. Glórias a Deus, aleluia, que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a nossa caminhada, o nosso ministério cada vez mais. Glórias a Deus, aleluia. Mas nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor entra em todos os lares, em todas as casas, meu Deus, visita os teus filhos que estão enfermos, esse copo de água. Glórias a Deus, aleluia, para quando teus filhinhos, as tuas filhinhas colocar esse copo de água na boca. Glórias a Deus, aleluia, que venha ser limpado, purificado, né? Glórias a Deus, o sangue, todos os nervos, todas as carnes, tudo que está alojado. Glórias a Deus, aleluia, venha ser purificado em nome de Jesus. Também nos apresentando essas fotos, né, de família aí que estão passando por alguma dificuldade, estão também doentes com alguma enfermidade, aqueles que estão com depressão, que o Espírito Santo de Deus venha curar, que Jeová Rafael, Deus da cura. Glórias a Deus, aleluia. Eu decanta lá, Bachuriema, raia, vem, Senhor, com as tuas mãos, com o teu poder, Pai. Glórias a Deus, aleluia. Também apresenta essas chaves de casa, chave de carro, de moto, que o Senhor dê grandes livramentos para nós, Pai, para que o inimigo não venha entrar sobre as nossas casas. Livra, meu Pai, de todo orgulho, de inveja, toda maldição lançada, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, toda inveja caia por terra pelo sangue do Espírito Santo de Deus. Dá livramento para os teus pequenos que estão aí dirigindo, aqueles que estão de moto, meu Deus, que só o Senhor, Pai amado, Pai querido, pode enviar teus anjos sobre nós. Glórias a Deus, aleluia, nos proteger aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia. Também coloca esses processos, Senhor, apresenta esses processos que estão parados. Pai, são tantos processos, Senhor, que os teus filhos estão aguardando uma resposta do Senhor, mas o Senhor é o juiz, é o advogado dos advogados. Glórias a Deus, aleluia, aqueles processos que estão ali parados, que já estão arquivados, Senhor, com as tuas mãos poderosíssimas, meu Deus, coloca as tuas mãos, Senhor, bate o martelo, Senhor, dá sentença de ganho para os teus filhos. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Pai. Também apresentamos também, Pai, esses remédios que estão aí, Pai, sobre uma mesa, sobre um armário, meu Deus, que está ali, que os teus filhinhos, as tuas filhinhas que estão enfermos. Glórias a Deus, aleluia, que toma esses remédios, mas esses remédios já não têm mais efeito, mas sabemos que a tua mão, glórias a Deus, aleluia, a sua mão é poderosa sobre a nossa vida, Pai, que cada remédio que estiver sobre a mesa, armário dos teus pequenos, que esses remédios, meu Deus e meu Pai, venham a ser purificados, venham a ser abençoados, para quando teus pequenos tomar, Pai, tudo que estiver alojado, meu Deus e meu Pai, venha a ser sarado, toda a inflamação, tudo aquilo que está sobre as nossas vidas, Pai, venha a ser, glórias a Deus, aleluia, curado com as tuas mãos, com o teu poder. Glórias a Deus, aleluia. Também entregamos aqui aqueles que estão nos hospitais, Senhor, numa sala de cirurgia. Glórias a Deus, aleluia, que não sejam os médicos, mas sim as tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão enturbados, meu Deus e meu Pai, que estão ali só pela misericórdia do Senhor, Pai. Ah, Jesus, também visita todos os nossos bebês, todas as nossas crianças, aqueles também que estão no neonatal. Senhor, entra com a tua providência, meu Deus, acampa teus anjos sobre eles, dá livramento para os nossos pequenos. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Pai, aleluia, Pai. Vamos iniciar aqui, glórias a Deus, aleluia, aqui o Salmo 91, pastora, para que todo lado, todo passarinheiro, toda peste perniciosa que estiver alojado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas,
sobre os nossos empregos, nossos trabalhos. Glórias a Deus, até no nosso ministério venha ser quebrado e repreendido pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Glórias a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará dos laços do passarinheiro, da peste deliciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente com os olhos contemplará e verá a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu Altíssimo, onde fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegarás à nossa tenda, porque os seus anjos dará ordem a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tu encarecidamente me amou, e também o livrarei, pô-lo-ei em tiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia dela, eu me tirarei, glorificarei, fartá-lo-ei com loucura de dias e mostrarei a nossa salvação. Glórias a Deus, aleluia. É um Deus fiel, é um Deus verdadeiro, Pai, que nos sustenta, que nos segura pelas nossas mãos, que nos surpreende cada dia aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, quero também orar aqui o Salmo 23, que é um salmo da prosperidade. Glórias a Deus, aleluia. Aqueles que estão passando aí por algum problema, alguma dificuldade de trabalho, glórias a Deus, aleluia. Vamos orar, né, pastora, para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar a bênção, porque quando vem do Senhor, glórias a Deus, aleluia, vem tudo para nos agradar e nos purificar e nos abençoar. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-me, faz verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Senhor. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para longo e muito tempo, pelo sangue de Jesus. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pegar firme nas promessas do Senhor. Porque se nós não pegar firme nas coisas de Deus, meus irmãos, nós não seremos nada aqui na terra. Porque sem Ele nós não somos nada. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos abençoa todos os dias. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ele que nos sustenta, Ele que nos abastece, Ele que nos dá vida, vida abundante. É Ele que nos dá saúde. Glórias a Deus, a proteção divina sobre nós. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu trouxe uma palavra aqui rápida, né? Porque o tempo nosso é um tempo maravilhoso, é um tempo curto, mas é um tempo abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Quero falar um pouco aqui sobre o apóstolo Paulo, né? Glórias a Deus, um homem guerreiro, um homem íntegro ao nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Em Atos, no capítulo 28, do versículo 3 ao 6, eu fiz um resumo, glórias a Deus, aleluia, diante dessa palavra, né, como que Deus, Ele é maravilhoso. Enquanto o apóstolo Paulo viajava para Roma como prisioneiro, meus irmãos, glórias a Deus, Paulo naufragou e chegou a uma ilha. Glórias a Deus, aleluia. Na ilha,
Ele foi picado por uma cobra, mas ficou ileso e curou. Glórias a Deus. E muitos que estavam doentes, Paulo curou ali naquele lugar. Paulo foi levado para Roma, onde ficou em prisão domiciliar por 2 anos. Ensinou e testificou sobre Jesus Cristo, né? Paulo era um guerreiro. Paulo foi um homem que, glórias a Deus, aleluia, que ele, por tudo que ele passou, por todas as dificuldades que ele passou, glórias a Deus, aleluia, né? Ele lançava suas palavras, né? Ele escrevia toda a dor, a tristeza, o tempo que ele passou ali dentro de uma cela. Glórias a Deus, aleluia. Ele deixou para nós tantas palavras lindas na Bíblia, né, irmã? Que na qual, para quem busca, para quem tem conhecimento, glórias a Deus, aleluia, sabe quanto é poderosa as palavras que na qual o nosso apóstolo Paulo deixou para nós, né? E o apóstolo Paulo, ele não só foi uma pessoa assim que na qual ele só escreveu, mas sim, ele deixou, ele levava o nome de Jesus Cristo por todos os lugares onde ele andava. Glórias a Deus, que é isso que o nosso Jesus, sim, o nosso Deus, pastora Nilza, quer conosco aqui na terra. Porque o que eu falo para você, pastora, que a nossa vida aqui é um desafio, todos os dias da nossa vida. Nós viemos para o mundo, não foi para ficar igual uma boneca e um boneco, só pensando em bens materiais. O nosso Deus nos deixou aqui porque tinha um propósito sobre a nossa vida. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos um propósito na nossa vida, é aquilo que Deus quer para nós. A forma que Paulo semeou as suas palavras, glórias a Deus, aleluia, nos 4 cantos, onde ele ia, ele falava de Jesus. Aonde ele ia, ele levava a palavra, glórias a Deus. E Deus deu uma unção tão linda para Paulo, né? Porque Paulo, diante ali de tudo que aconteceu ali, né? Que ele chegou naquela ilha, glórias a Deus, aleluia, foi ali no meio daquela multidão, na qual ele estava, eu creio que estava frio, né? Tudo escuro, mas tinha uma multidão de pessoas ao seu redor, né? E muitos ainda, glórias a Deus, aleluia, ainda achava que ele era um qualquer, né? Um prisioneiro, né? E Paulo ali, com carinho, com gratidão, né? Ele foi mordido por uma serpente, né? Ele foi ali procurar aqueles cavacos, né? Aquelas madeiras para fazer ali a sua fogueira, para esquentar não só ele, mas aquela multidão que estava ali ao seu redor, glórias a Deus, aleluia, né? E ali muitos ainda criticavam ele, glórias a Deus, aleluia, né? E no capítulo fala também ali na Bíblia, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele foi mordido por uma cobra, glórias a Deus. E quando os habitantes da ilha viram a cobra presa na mão de Paulo, glórias a Deus, aleluia. Olha para você ver qual era a visão daquele povo que ali viu aquele homem ali, né? Glórias a Deus, aleluia. Uma cobra ali laçada, enrolada no seu braço. Eles mudaram de ideia sobre ele. Glórias a Deus, aleluia, que fala que em 2 momentos, antes da picada, aquele povo falaram para eles ali, glórias a Deus, disseram que ele devia ser um assassino pelo fato de que ele estava preso, né? Quando ele chegou naquela ilha, eu não sei se ele estava algemado, ele não fala, mas estava ali, né? E o povo tinha uma visão dele que ele era um assassino, pois havia sobrevivido a um naufrágio no mar, mas a justiça não o deixaria viver. Aquele povo ali tiveram uma visão totalmente diferente do apóstolo Paulo.
glórias a Deus, aleluia. Mas depois da picada, aquele povo ali que julgaram Paulo, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, eles esperavam que quando Paulo foi picado, inchasse o seu braço ou caísse até morto, né? Porque era isso que eles achavam que ia acontecer com o apóstolo Paulo. Como viram que nada de mal aconteceu com ele, após muito tempo mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus, né? Então, a palavra aqui nos ensina que para que nós julgar o outro, nós temos que conhecer quem é verdadeiramente aquela pessoa, né? Porque ali, diante de tanta coisas que o apóstolo Paulo passou, né? Naquela ilha ali, fazendo a fogueira, foi picado por uma víbora, glórias a Deus, aleluia, e muitos julgando ele, que na qual ele era um assassino, que ele merecia morrer, né? Que ele merecia morrer. Mas Deus era na vida daquele homem, porque aquele homem tinha uma fé sobrenatural. Glórias a Deus. Aquele homem, por todas aquelas dificuldades na qual ele passou no mar, glórias a Deus, aleluia, ele tinha uma visão e tanto, ele buscava, ele honrava o nome do nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aqui representa para nós, né? Quando nós julgamos alguém sem conhecer, né? Então, assim, a gente primeiro tem que nos olhar, cuidar da gente, né? Para depois a gente julgar o próximo. E aqui é um ensinamento, meus irmãos, que diante de tudo aquilo que ele passou ali, foi mordido, picado por uma víbora, e nada aconteceu com aquele homem, pastor. Né? Deus, então as pessoas acharam que ele ia ser, ia inchar e ia cair duro ali. Verdade. Né? Mas olha para você ver a visão daquele povo que na qual ali estava ali, batendo até palma para isso acontecer com ele. Glórias a Deus, aleluia. Mas só que não foi desse jeito, foi diferente, né? Ali Deus honrou aquele homem. Sim. Glórias a Deus, ele foi honrado na frente daquele povo, né, que na qual estavam julgando eles e também estavam querendo o mal dele. Verdade. Glórias a Deus, aleluia, né? Então a gente tem que nos olhar primeiro para depois a gente poder julgar alguém. E aqui na palavra fala, meus irmãos, que com tanta dificuldade, tudo aquilo que ele passou, Paulo, né, ele ainda curou pessoas ali, né? Ele curou pessoas com as suas orações. Que bênção. Né? Uma bênção, né? É uma bênção, né? Que muitos ali começaram a enxergar ele, meus irmãos, como um Deus. É verdade. Né? Um Deus curador. Porque na palavra, eu estou toda arrepiada, pastor. Porque na palavra fala que com toda aquela humilhação, tudo que ele passou, né, ali naqueles momentos, até antes de chegar na ilha, ele sofreu bastante. Sim. Né? Mas ele buscava o nosso Senhor. Ele buscava de uma forma sobrenatural. Ele tinha uma rotina espiritual com o nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, porque para você fazer a obra do Senhor, meus irmãos, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, pastor. Glórias a Deus, aleluia. A gente tem que abrir o nosso coração, deixar o nosso Senhor agir. Porque, como eu falei para vocês aqui, que nós não estamos aqui só de passagem. Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. Com certeza. Todos nós que estamos aqui temos um propósito. E esse propósito, meus irmãos, ele tem que ser cumprido, né? Ali como seus discípulos na palavra, né? Que foram ali, que tem aqui na Bíblia, coisa mais linda. Você abre a Bíblia, você está falando de um discípulo, glórias a Deus, aleluia, né?
que também vivenciou muitas coisas lá, mas não deixaram de levar o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Nós estamos aqui, Deus prepara nós para isso. E você, meu irmão e minha irmã, que está aí na sua casa, agora, neste momento, com uma cabeça tribulada, com tantas coisas acontecendo ao seu redor, e você não sabe para que lado que vai, não sabe mais para quem pedir ajuda. Glórias a Deus, aleluia. A nossa ajuda, meus irmãos, é do Senhor, lá no Salmo 121. O nosso Deus, Ele não dorme. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Glórias a Deus, aleluia. Faça igual o apóstolo Paulo, que diante de tanta dificuldade, mas ele conseguiu superar, glórias a Deus, aleluia, superar e se levantou e agiu conforme a vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, é bênção do Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. A pastora, glórias a Deus, aleluia. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra conhecida, mas do qual Deus tocou tão profundo ao meu coração para essa noite, né? Deus é quem escolhe, né, pastor? Então, nós vamos agora meditar um pouquinho, bem rapidinho, em João. Pode falar. Em João 15, versículo 16, que o Senhor fala para mim e para vocês: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vá e dê o seu fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, eu lhes conceda. Por que eu estou falando dessa palavra para vocês? Essa palavra mexe muito com o meu coração, porque não estou falando de religião, né? Isso jamais. Todo mundo tem que ter a sua fé, mas eu fui uma pessoa muito católica, né? E eu trabalhei muito na renovação carismática, nasci no berço católico, mas jamais podia imaginar que um dia, pastora, eu pudesse ser uma pastora, que eu não almejava isso para a minha vida, mas foi Deus que escolheu no ventre da minha mãe. Amém. E nesse período todo da minha trajetória, foi uma experiência muito linda. Eu morava em Roseira, uma cidade muito pequena. Com 12 anos, eu já ajudava o pessoal daquela cidade. As pessoas iam casar, não tinha de maneira alguma vestido de noiva. Eu ia lá em Aparecida buscar, para vocês verem a profundidade, com 12 anos, né? E eu fazia de tudo um pouco. Eu estou assim, resumindo para poder dar tempo de explicar. Trabalhei com seminarista, na casa paroquial da igreja, enfim, todos da minha casa. Mas hoje todos nós servimos ao Senhor, né? Mudamos. Por quê? Aí muitos perguntam, por que a senhora mudou? Irmãos, tem momento em nossas vidas que Deus, eu vejo assim, Ele nos escolhe e tem um propósito, como a pastora falou aqui. E para mim eu já estava escolhido esse caminho, do qual hoje eu me orgulho. Tenho o maior prazer de falar do amor de Deus, de continuar falando do amor dele, por ele ter me escolhido já é gratificante. E hoje eu estou ali no Ministério Pentecostal Projeto de Deus. Comecei numa igreja pequenininha na Guadalupe, e ali eu fui muito abençoada na renovação em Cristo com o pastor João. Depois eu fiquei com o Ministério Projeto de Deus. Depois fui para Bacabal 940 e hoje estou na Bacabal 3020. Deus faz coisas grandes. E eu trabalho muito com pastores também de São José dos Campos, mas também dos Estados Unidos, de vários países. Por que eu estou falando isso? Porque, pastora, nós precisamos de intercessão. Nós precisamos de um apoio, porque ninguém sabe mais do que ninguém. Se não for o nosso Deus a se nos iluminar. E Ele sabe
que Ele escolhe para estar dando os frutos que nós precisamos entregar. Ele escolheu a mim, escolheu você, ouvinte, para que você dê seu fruto. E quando nós chegamos no culto para cultuar, adorar o Senhor, nós não vamos de maneira alguma somente ouvir ou buscar para nós. Nós vamos entregar para podermos receber. E foi o que eu fiz uma vida inteira. Eu sempre dei os meus frutos por onde eu passei. Tenho orgulho de falar disso, porque eu sempre tive fé em Deus, né? E essa é a minha história lá atrás. Também ganhei muitas vidas, tirando, né, o meu esposo mesmo, que fui casada com ele 30 anos, eu tirei ele do candomblé. Quando eu o conheci, ele servia ali, mas não porque ele era pai de santo ou ele fazia assento, não. Ele frequentava esse lugar por ser sozinho. Só que quando ele me conheceu, já estava no caminho do Senhor. E eu falei para ele que eu gostaria de continuar servindo esse Deus vivo. O Deus que me curou, que me salvou, que me libertou, que curou a minha filha da depressão. Não permitiu ela ficar, ela foi curada pelo poder de Deus. Ela foi casada com um rapaz que tinha AIDS e ninguém sabia. Meu Deus. E por isso eu mudei, né, do catolicismo, que eu vim para o Senhor, que a hora que eu mais precisei não tive ajuda, e quem me ajudou foi os evangélicos. Ela foi casada, só descobriu essa doença do marido no dia que internou, no outro dia ele faleceu. Ele tinha AIDS em todas as bandas. E o médico falou para mim: agora chegou o momento de você cuidar da sua filha, que com certeza ela está com AIDS. E eu falei para o Senhor: eu não aceito. O Senhor é médico dos médicos por excelência. E naquele tempo, há 20 anos atrás, pastora, não tinha esse tratamento que tem hoje. Era muito perigoso, né? Então tinha aqueles coquetel, mas assim mesmo. Só que Deus foi tão lindo, pastora. Eu entreguei a minha vida, entreguei os melhores frutos que eu tinha. E nós temos que ter credibilidade com o Senhor e entregar o nosso caminho para o Senhor, como está em Salmo 37, que fala no versículo 3: e eu confiei. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente você será alimentado. Entrega no 5 o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Falei: Senhor, agora é o Senhor. Médico da terra muitas vezes não vai conseguir dar jeito. Se o Senhor não entrar, eu posso perder minha filha. Só que Deus foi tão lindo, ouvinte, você que está me ouvindo. A minha filha fez, hoje ela é uma pastora também, ela fez todos os exames durante 5 anos e Deus nunca permitiu ela ser contaminada. Glórias a Deus. Esse é um testemunho maravilhoso. É muito forte. A gente não tem muito tempo para estar assim, abrindo um pouco mais esse leque, né, desse testemunho forte. Mas Deus é tão poderoso que eu confiei nele. Eu entreguei a vida da minha filha nele, porque lá atrás ele já tinha me escolhido e escolheu a minha filha também. E a partir daí, como você, né, que é uma guerreira, nós levantamos a nossa bandeira e seguimos avante. Nós estamos de pé porque Deus nos sustenta. Todos os dias nós agradecemos a Ele, entregamos o nosso melhor. Não somos perfeitos, né? Nós temos muito mais para agradecer do que pedir. Mas eu agradeço todos os dias. Hoje eu sou viúva, faz 2 anos e meio que eu perdi meu esposo. Foi uma perca muito grande. Fiquei muito triste, lógico. Ninguém está preparado para perder ninguém, né? E o pastor Orlando foi uma pessoa maravilhosa, foi um marido maravilhoso, que me deixou grande saudade, momentos muito felizes na minha vida. Que lutou junto comigo e até o último instante. E aí eu dei uma desanimadinha assim, mas depois eu falei: Senhor, me reveste,
me coloca de pé de novo que eu tenho que fazer a obra. Hoje eu estou ali na Bacabal 3020, né? Temos nosso culto toda terça-feira, culto profético com o pastor Anderson. Às quinta-feiras está eu e o pastor Renato. Aos domingos estão todos os pastores, né? Pastor Anderson, pastor Renato, pastora Ana Paula, pastora Inês, pastor Anderson, pastora Emiliana, pastor Henrique. Também temos a pastora Josi, temos o pastor Pedrinho. E é tão assim prazeroso trabalhar com todos eles. E eu amo as minhas ovelhas. Amo de todo o coração e faço tudo o que posso por elas. Não só intercessão, mas amar, né? Pastora, tem muitos que têm dificuldade de amar. Verdade. E numa igreja, eu vejo como um pronto-socorro, né? Que vem todos doentes, todos tristões. E eles têm que sentir abraçado, que sentir que o problema deles não é nada diante da grandeza do nosso Deus. E foi o que eu fiz desde lá de trás, confiar no Senhor, seguir olhando para o alto e não olhar para o homem. E um conselho que eu dou para cada um de vocês ouvintes: não desanime, não se entristeça. Convida Jesus para ser seu médico, convida Jesus para ser seu psicólogo, convida Jesus para ser seu amigo. Mesa é lugar de intimidade, é onde nós convidamos o Senhor para sentar conosco e fazer a primeira refeição, que é o café da manhã, é o nosso almoço. Agradecer Ele pelo dia, pela noite, pelo nosso descanso. E o mais importante, convidar quem está com causa na justiça, convida ele para ser seu advogado, seu juiz, seu promotor. Eu estou com depressão, pastor. Deus cura, não cura, pastora? Deus não liberta? Curou minha filha da depressão. Curou a minha filha também da depressão. Curou do síndrome do pânico. Curou das crises de ansiedade. Eu também tinha um pouco de síndrome de pânico. Eu tive no passado. E graças a Deus o Senhor me curou, me libertou. E mais importante ainda, tem pessoas que acham que o seu caso, você que está ouvindo, acha que para você não tem mais solução. Aí que Deus entra. Porque Deus, Ele não vai trabalhar no tudo, porque tudo Ele já é. Ele vai trabalhar do nada. A hora que termina seus recursos, a hora que você diz não tem mais jeito, o Senhor entra e mostra para você a grandeza dele e o amor que Ele tem por cada um de nós. É maravilhoso o serviço de Deus. É o melhor patrão, é o melhor pai, é o melhor tudo que nós temos. E eu convido a você, ouvinte, não desanime, né, pastora? Não fique triste. A porta não se abre. Mas em Apocalipse 3, 7, 8 fala: eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta. Sendo Deus que abriu, ninguém vai fechar. E a porta que Deus fecha também, ninguém abre. Mas eu preciso que Deus me ouvisse. Isaías 59, o Senhor fala que Ele não está com as mãos encolhidas e nem os ouvidos agravados, que não possa atender um pedido do filho seu. Mas aí você vai me dizer, porque você não sabe o tamanho da minha luta. Mas pastora, talvez a nossa luta ninguém conseguiria suportar. E eu não suportaria deles. Mas o nosso Deus entra na peleja, que é Êxodo 14, 14. Nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar, mas o Senhor vai pelejar por vocês. A tempestade, pastora, pode estar grande, o vento soprando, mas eu tenho um recado de Deus para você. Quando Deus aorda, o vento se cala, as ondas voltam tudo ao normal. Mas meu filho é dependente de drogas, ele não tem mais jeito. Tem jeito. Não tem para o homem da terra, pastor. Mas para o nosso para Deus, sim. E eu digo isso para você, porque eu já trabalhei com pessoas drogadas, já trabalhei com pessoas prostitutas,
Eu cuidei de uma moça dentro da minha casa drogada. Eu cuidei dela, ela saiu para se casar. Casou, está muito bem. Hoje ela está feliz, tem 2 filhos, só viaja para todo canto desse mundo. Quem disse que não tem jeito? Quem falou para você não falou a palavra correta, né? Porque em Josué 1, capítulo 6, o Senhor fala para mim e para você. E para você também, pastora, que você passou por tantas, né? O Senhor fala assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu povo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente tu conduzas por onde quer que andares. Glória a Deus. Então vamos ter ânimo, vamos ter ânimos, vamos acreditar que Deus nesse momento já entrou na sua causa, que Deus nesse momento está curando uma pessoa que está com diabetes muito alta, que o Senhor está me mostrando, e misturou com pressão alta e também problema de colesterol e tri. Mas tem uma pessoa que o Senhor me mostra do outro lado. O Senhor está falando que você está com problema no coração. E o médico disse que as batidas estão muito fracas. Está questão de 20, 30. Mas o Senhor diz que hoje Ele coloca as mãos dele sobre esse coração e vai fazer as batidas voltarem no normal. Porque o nosso Deus é mestre em fazer cirurgia sem precisar de bisturi. Se encontra em Ezequiel 11, versículo 19. Que Deus troca aquele coração que está doente, enfermo, ou se for um coração duro, e coloca um coração de carne, para que você saiba que Deus é o dono do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e nós temos que confiar. E eu quero que você confie. O mesmo Deus que curou a minha filha, curou meu esposo por várias vezes. Um dia nós temos que ir, né? Me curou também, né? Eu tive praticamente um câncer no seio e eu não queria ser pastora, eu vou abreviar, e por eu ser católica, como eu já falei, mas quando Deus chama não podemos olhar, né, para o homem. Verdade. Eu falei para Deus: Senhor, se é eu que o Senhor quer, então o Senhor me cura desse câncer, que eu vou ser pastora. Glória a Deus. Pastora, Aleluia. Eu fiz a cirurgia e os exames vieram dizendo que eu nunca tive calcinoma. Glória a Deus. Então Deus operou. Aleluia. Faz um propósito com Deus. Aleluia. Seja ousada. Deus E faça um propósito com o Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, nessa enfermidade que você acha que não tem jeito, nessa porta que não se abre, no seu filho ou filha que está nas drogas. Deus vai curar, vai salvar, vai libertar, vai resgatar essa vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por onde você andar, você vai falar do amor de Deus, porque Deus está entrando em lares hoje para salvar pessoas. Você crê, pastora? Eu creio porque eu vivi isso. A gente só pode falar do que vivemos. Verdade. E eu quero deixar para vocês esse recadinho de Deus com muito amor. Ele nos ama e Ele sempre quer o melhor para mim e para você. Confia no Senhor. Amém. E Ele tudo fará. Glórias a Deus, aleluia, né? Que trajetória de vida linda aí da pastora, né? Nilza Crespano, né? Desde os seus 12 anos, batalhando ali, buscando junto com seus familiares. Certo ou errado eu fiz, né, pastora? Mas Deus abençoou, né, irmã? Abençoou. Está aqui, ela de pé, falando Graças aqui a Deus. um testemunho lindo aí sobre a trajetória de vida dela,
ela era católica, né? E de repente se viu ali meio que só, quando ele descobriu que a sua filha ali, o seu genro, né, estava com problemas ele faleceu, né? De HIV, né? Chegou a casar com a sua filha. Ninguém sabia, nem ela, creio que ela não sabia. Não. Mas enfim, aí veio ali Deus cuidou, uma história ali que, né, só Jesus para ter misericórdia, né? E infelizmente desceu, né? Ele desceu, mas nesse período Deus já tinha um propósito na minha vida dela, que Ele cuidou, zelou, deu livramento, e hoje ela está aí linda, maravilhosa. Dela, e é uma filha linda mesmo. Né? A pastora conhece. Pastora, eu já conheço ela, muito pastora Ana Paula. Né? Pastora Ana Paula, um grande abraço para você. Deus é na sua vida, né? Não curou para. Meu filho também, Tiago. Graças a Deus, né? E também aqui, como ela colocou agora, curou o filho dela também. Ela está aqui, né? Ela venceu, né? Todas as barreiras, todas as muralhas, tudo aquilo que a gente mesmo coloca sobre a nossa vida, né? Porque Deus já tinha um propósito sobre a vida dela. Então ela teve que passar por várias dificuldades, várias barreiras, né, para ela poder se deparar o que Deus queria com ela, porque Deus queria um propósito diferente, não era na igreja católica, mas sim levar a palavra e fazer o que ela está fazendo, cuidando de ovelhas, que eu amo demais, cuidando de pastores, né, cuidando da igreja dela, que é linda, maravilhosa, sua igreja está de parabéns. Obrigada. Ela tem um zelo pelaquela igreja, estou toda arrepiada, né? Mas é para honrar e gloriar o nome do nosso Senhor. E ainda tem duas missionárias, viu, pastor? Missionária Rosana e a Sueli. Olha só que linda, né? E a igreja dela é lutada, está de parabéns, uma mulher guerreira, perdeu o esposo dela há pouco tempo, mas ela se colocou de pé, porque Deus ainda tem obra na vida dela, né? Ela não abaixou a cabeça, ela não se encurvou, ela seguiu adiante, né? Assim é a nossa história aqui, meus irmãos, né? Da forma que ela passou por tudo isso, né? Hoje ela venceu, hoje ela está aqui. Né? Glória a Deus, dando esse testemunho de vida, não só dela, dos filhos também, né? Do genro, do esposo, né? E aí cuidando de vidas, né? Vidas sofridas, né? Porque aqueles que vão à igreja, aqueles que nos procuram, é porque está doente de alma e a gente não pode falar não, né? A gente tem que dar a nossa mão, né? Por mais que seja difícil, mas temos que dar a nossa mão. Glórias a Deus, aleluia, né? Ela falou uma história aqui sobre o câncer, eu também. Glórias a Deus, aleluia. Minha trajetória de vida também foi bem, né, difícil. Eu com as minhas irmãs, né, pastora, que a gente morava em roça, meus pais separaram muito cedo, eu nem conhecia minha mãe. Eu vim conhecer minha mãe, eu tinha uns 10 anos de idade, né? A gente tinha madrasta, fomos criadas com madrasta, e o meu pai. Mas pela honra e pela glória estamos aqui sofrendo bastante, né? Já fui empregada doméstica, já fui babá, minhas irmãs também, né? Isso daqui, gente, é um testemunho de vida que você não está sozinho. Já cheguei, me deparei com Deus uma vez, pastor. Eu lembro que eu fazia faxina numa casa e eu estava ali, né? Não tinha almoçado nada, e eu falava para Deus que eu não queria viver aquilo que eu estava vivendo. Eu queria morrer. Você vê? Né? Deus resgatou sua vida. Eu tinha uns 13 anos de idade, né? Menos. E eu lembro até hoje que eu estava limpando o quintal e eu falei com Deus por que eu tinha nascido? Para viver tudo aquilo, porque eu tinha minhas amigas que elas tinham tudo, né? E eu estava ali, né, fazendo faxina para poder ganhar pão, né? E eu lembro até hoje dessa história, eu nunca esqueci. Eu falei, Senhor, se for para eu viver assim, eu prefiro morrer. Eu prefiro que o Senhor me leve. Mas Deus sempre um propósito na sua vida. Segurou resgatou minha vida. Né? Então, assim, eu passei por muitas dificuldades, eu sofri bastante, morei em casa de família, na qual eu acordava com água na minha cara para não poder acordar as filhas da patroa, né? Então eu sofri muito, 5 horas da manhã, todos os dias eu estava de pé,
A padaria abria 6 horas da manhã, 6 horas eu pegava o primeiro pão. Glória a Deus, né? E hoje eu estou aqui, meus irmãos. Um testemunho maravilhoso, viu, gente? Né? Também tive um câncer, né? E eu fui curada. Deus me curou, né? E eu não precisei fazer química, eu não precisei de nada. Foi através da oração que eu descobri, né? Uma pastora que já não está entre nós, que é a pastora Vanusa. Deus mostrou para ela, eu senti uns nódulos e comecei a buscar junto com ela. E eu fiz ali uma campanha junto com ela e Deus me curou. Eu fui fazer os exames, gente, e deu um nódulo realmente, né? Então, assim, precisava fazer uma punção para poder tirar o líquido para ver se era benigno ou maligno. Mas Deus, pastora, foi tão maravilhoso na minha vida que nem a punção precisou fazer. No dia que eu fui fazer a ultrassom, a médica procurava, no laudo de médico tinha dado. E na outra vez que eu fui fazer, o médico olhava para o lado, foram 2 médicos para fazer, 2 médicas para fazer o laudo, porque não achou o nódulo. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é lindo, né? Aí eu falo para você que depende de cada um de nós. Exercitar a nossa fé. E acreditar no poder de Deus. Entregar nosso caminho ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Amém. Amém. Estamos terminando aqui mais uma noite maravilhosa, programa Mulheres com Visão Diária, para honrar e gloriar o nome do nosso Deus. Segunda-feira estarei de volta. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? E fiquem todos na paz do Senhor. Eu quero agradecer essa rica oportunidade que Deus está me concedendo. Mandar um abraço para todos os ouvintes e mandar um abraço para todos do projeto de Deus. Para as ovelhas, pastores, missionários, obreiros, meus amigos. Que Deus te abençoe, dê um mês de junho para vocês muito abençoado. Que tudo aquilo que vocês ainda não alcançaram, que as suas orações sejam respondidas e as promessas alcançadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E a vitória é de todos nós pelo sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Foi bom. Obrigada, meus irmãos e minhas irmãs. Grande abraço para todos vocês que nos acompanham nas minhas redes sociais, né? Glórias a Deus, que Deus venha abençoar e venha dar a cura, a libertação para todos vocês, amém?